Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Notícias Top. Isso que está acontecendo na Venezuela está longe de acabar. Já foi pedida a prisão de Maduro, mas Maduro quer de qualquer maneira prender, sabe quem? Maria Corina Machado e também Edmundo González Urrutia, que foi comprovado que ele realmente venceu as eleições. Até mesmo os Estados Unidos já disse isso. Mas a Suprema Corte da Venezuela resolveu dar um voto de confiança, segundo eles. Mas vocês vão perceber que esta notícia não é boa, não. Porque a Suprema Corte da Venezuela é totalmente aparelhada. A Suprema Corte da Venezuela começa a auditoria das eleições e convoca candidatos. Os 10 candidatos à disputa presidencial, incluindo Edmundo González, devem comparecer perante a corte nesta sexta-feira, dia 2, às 15 horas, horário de Brasília. Pedido de auditoria feito por Maduro vem em meio de apelos internacionais para a divulgação da contagem detalhada dos votos, depois que a oposição contestou sua vitória. Bom, isso seria bom ou ruim? Seria ruim. E olha o que disse este jornalista. Com riquezas de detalhes, vocês vão entender o que eles querem na verdade, se é uma cilada para prender Edmundo González e Maria Corina Machado. Você consegue imaginar o presidente brasileiro trocando e prendendo ministros do Supremo? Você consegue imaginar isso numa democracia? Pois o governo Maduro já afastou e prendeu integrantes do Supremo venezuelano para se livrar de juiz que não seguia a cartilha da ditadura. E agora o judiciário é quase um apêndice do governo, para não dizer que é, né? De forma que Lula errou demais ao sugerir para a oposição venezuelana recorrer à justiça para reclamar do resultado das urnas. Tanto que quem fez isso hoje foi o próprio Maduro, que pediu para o Supremo dele investigar os mapas e fez isso com uma declaração para lá de irônica. Eu me submeto à justiça. Vocês viram, né, que essa notícia não é boa. E foi um deputado do Rio Grande do Sul, Cláudio Branchielli, que resolveu trazer as semelhanças entre o Brasil e a Venezuela. E vocês vão ficar chocados com o que ele vai revelar em tribuna. E vocês vão perceber o que de fato estamos vivendo no Brasil. É algo gravíssimo. E olha que Bolsonaro já vinha avisando há muito tempo que nós estávamos a passos largos de uma Venezuela. E se vocês perceberem essa semelhança onde ele vai trazer todos os detalhes, vocês vão ficar horrorizados, assim como eu fiquei. E perceber que aqui, praticamente, tirando o banho de sangue de Maduro, que só falta isso acontecer, é quase uma Venezuela. Vejam. Nós tivemos a eleição na Venezuela. Uma eleição eivada de fraudes, uma saraivada de problemas. É tão flagrante a fraude feita nas eleições venezuelanas que nenhum país civilizado, que não seja Irã, China, Rússia, né? Os aliados do PT e do Lula, todas as ditaduras, para quem diz que ama e defende a democracia, eles querem enganar quem? Nenhum país civilizado reconheceu a eleição de Maduro. Mas o PT emitiu uma nota dizendo que as eleições foram pacíficas, democráticas e soberanas. Lula disse que não estava vendo nada de anormal na eleição venezuelana. Deve ser porque o normal das eleições venezuelanas são fraudes, não há nada de anormal mesmo. Tempo de liderança, presidente. Há muitas similaridades entre Brasil e Venezuela hoje. Lá na Venezuela, o principal opositor político, opositora política, líder das pesquisas e líder da oposição, foi tornado inelegível por não declarar vale-refeição na declaração de bens prestados à Justiça Eleitoral. No Brasil, o principal líder político e o principal opositor do desgoverno foi declarado inelegível por uma reunião com embaixadores. A mesma reunião que a Dilma fez em 2015. Lá, na Venezuela, os juízes da Suprema Corte são todos alinhados com Maduro. Aqui no Brasil, os juízes da Suprema Corte, a maioria deles, foram indicados por Lula. Lá, a Suprema Corte assumiu o papel do legislativo. Aqui, a Suprema Corte legisla. Lá,
o regime acusa as redes sociais pela revolta popular. Aqui, o regime acusa as redes sociais de atentado contra a democracia. Lá, Maduro diz que vai regular as redes sociais para evitar a revolta da população. Aqui, o regime já mandou para o Congresso um projeto de regulação das redes sociais. Lá, Maduro diz que vai prender e condenar de 15 a 30 anos de prisão todo aquele que questionar os resultados nas urnas. Aqui, a justiça já prende, multa e persegue todos aqueles que questionam o resultado. Lá, o momento econômico favorável fez com que a população abrisse mão de suas liberdades individuais em troca de um pouquinho de crescimento econômico. Aqui no Brasil, tá? O regime empurra o crescimento econômico para ver se consegue, assim como lá, acabar com as liberdades individuais, principalmente a de expressão. Lá, o socialismo assumiu o poder pelo voto. E o povo descobriu que você não tira a comunista do poder pelo voto. Aqui, nós ainda temos esperança. Por enquanto. Né? Agora que nós já falamos sobre as barbaridades do governo do PT, que nos faz passar vergonha internacional, presidente, dia sim e outro também, de alguma forma diz que o Brasil hoje voltou ao cenário internacional, o Brasil virou uma piada. Nós se aliamos com toda a escória do planeta. Toda a escória. Rússia, Irã, Cuba, Venezuela. Onde há uma escória no planeta, Lula vai lá para dar as mãos e caminhar junto. É impressionante. No cenário doméstico, a economia está daquele jeito. Saiu a ata do Copom, o juro não baixou, e a ata foi dura. Por quê? Porque saíram os dados da inflação do IPCA 15, e o IPCA 15 veio em 0,30. Não é muito alto, mas quando eu pego os últimos 12 meses... Mas você acha que o deputado parou por aí? É lógico que não. Ele vai revelar todos os países que Luiz Inácio Lula da Silva do PT está de mãos dadas e vai citar que aonde tem escárnio, aonde tem sujeira, Lula está lá, porque é disso que ele gosta. E ainda vai falar sobre a dívida bilionária do governo, na verdade trilionária, vai deixar vocês de queixo caído. Fique comigo nesse vídeo até o final, porque as revelações mais bombásticas vêm agora e a cereja do bolo no finalzinho. O IPCA 15 já está em 4,45. O IPCA 15 não é a inflação oficial. A inflação oficial é o IPCA. Mas já é um indicador de que a inflação está perto do teto da meta. O governo que empurra o gasto público, que não tem compromisso nenhum com a responsabilidade fiscal, está conseguindo fazer o Brasil ficar fora do teto da meta em época absolutamente tranquila no cenário internacional. Não tem nenhum problema. Na sexta, ou essa semana, saiu o resultado primário do governo central, do governo federal. Déficit de 38,8 bilhões de reais em junho, e no semestre, 68,7 bilhões de reais. Nesse período, a receita cresceu, em termos reais, acima da inflação, 8,5%, e a despesa cresceu, em termos reais, acima da inflação, 10,5%. A receita bateu recordes de crescimentos reais e o déficit é maior do que o do ano passado. Segundo o arcabouço fiscal, aprovado pelo incompetente do Fernando Haddad, o teto de crescimento dos gastos esse ano o teto de crescimento do gasto esse ano é 2,5%. Já está em 8,5%. Sabe qual é a chance desta meta do arcabouço fiscal ser cumprida? 0.
há um ano aprovado, eles conseguem cumprir no ano seguinte. Outra regra do arcabouço, que tem que ser cumprida esse ano, é do déficit zero, podendo chegar a um déficit de 0,25. Já estamos em 68 bilhões e vamos passar de 100 bilhões de reais de déficit este ano, porque o déficit no segundo semestre é maior que o do primeiro, historicamente. A segunda regra descumprida. E o presidente tem a cara de pau de ir na televisão dizer que tem responsabilidade fiscal. Presidente, tempo de liderança, por favor. Acharam ruins as notícias? Calma, tem pior. A dívida bruta do governo geral, que é a dívida bruta do governo central, do governo estadual, do governo municipal, bateu 8,7 trilhões de reais. No governo Lula, em 18 meses, a dívida cresceu inacreditáveis 1,5 trilhão de reais. Nos últimos 6 meses, ela cresce a um ritmo de 100 bilhões de reais por mês. Nesses números de 8,7 trilhões de reais, a dívida pública bateu 77,8% do PIB. Inacreditavelmente, 77,8% do PIB de dívida era a previsão do mercado financeiro para o final do ano. Se continuar esse ritmo de 100 bilhões de reais, a dívida ao final do ano vai bater em 80% do PIB. 80%. Isso significa que ela está em vias de entrar numa trajetória explosiva que não tem taxa de juros que segure. Não haverá poupança interna suficiente para cobrir a sua rolagem. E a única maneira do governo evitar dar um calote vai ser emitir moeda, o que gera inflação. Esse é o descalabro fiscal promovido por Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a cara de pau de ir na TV com dinheiro público, mentir à população brasileira, inclusive só, ironicamente, no mesmo dia que as eleições venezuelanas estavam sendo fraudadas, dizendo que ele tem responsabilidade fiscal e de que a mãe dele ensinou para ele que ele não deve gastar mais do que ganha. Quem é que cai nesse papinho? 100 bilhões de reais por dia. No mesmo pronunciamento mentiroso de Rede, Lula teve a pachorra de dizer que a responsabilidade fiscal desse governo incompetente, que vai quebrar o Brasil, era que estava tornando possível ajudar o Rio Grande do Sul num momento de dificuldade. Mentira! Não ajudaram nada, só fizeram empréstimo de dinheiro. Os municípios estão esperando o dinheiro na conta, não veio. O Estado está esperando o dinheiro, ajuda na conta, não veio. Um governo mentiroso e aliado de assassinos. Esse é o governo do amor, esse é o governo que diz que venceu o ódio. Realmente, está difícil de acreditar nesse papinho aí, né? Porque Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o governo do amor, o governo da inclusão, assim como Maduro, né? Que diz que é o guerreiro do amor. Só pode, né? E vocês viram o absurdo que está a dívida do nosso Brasil? Chegando a 1 bilhão por mês, segundo o deputado? É surreal. E vocês, o que acharam da declaração do deputado? Vocês concordam com ele que realmente aqui no Brasil, como lá na Venezuela, está muito semelhante? Eu particularmente concordo. Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês.